Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu estou aqui para mais um vídeo em que eu vou contar para vocês a minha experiência do aborto espontâneo e a curetagem. E esse vídeo é no intuito de ajudar outras mulheres que estejam passando por este processo, né, que tenham dúvidas. A gente sempre pesquisa, né, ou no YouTube ou no Google, então assim, esse vídeo é com o intuito de ajudar. Então, deixa seu like aí no vídeo, não se esqueça, né? É um assunto delicado para poder estar falando, mas desde o dia que aconteceu comigo, eu falei com Deus, eis-me aqui, se o Senhor quiser me usar para cuidar e ajudar outras mulheres que passam pela mesma situação. Bom, no meu caso, gente, eu estava de 11 semanas, né? Até então, eu tinha feito já 2 ultrassons e o segundo tinha sido com 8 semanas. E estava tudo bem, eu vi o coração batendo, né? E tudo. Um pouco antes de eu começar a ter o sangramento, eu senti, uns dias antes, o meu útero tipo mexendo, sabe? Algo assim que eu sentia. E, e eu até comentei com meu esposo, falei com ele assim, nossa, que estranho, tá muito cedo ainda para ser o bebê mexendo. Então aquilo ali eu já achei estranho, né? E eu comentei com vocês no outro vídeo também que eu não conseguia escolher um nome para o bebê. Apesar de eu estar imensamente feliz, confiante em Deus, eu não conseguia e cheguei até a perguntar para Deus, em pensamento, né? Por que eu não conseguia e será que eu iria perder aquele bebê? Mas aí eu sempre procurava afastar esses pensamentos. E eu estava tão confiante que eu já tinha contado para muitas pessoas, né? Eu só não tinha postado ainda nas minhas redes sociais. Mas inclusive eu tinha dado até um testemunho na igreja. E aí aconteceu tudo isso e eu senti parecendo o meu útero mexendo, né? Revirando. E aí quando foi no dia 4 de maio de 2022, eu estava com 11 semanas, eu tive um pequeno susto nesse dia. E aí quando eu tive esse susto, eu senti um corrimento maior descendo. Eu pensei na hora que era sangue, né? Fiquei assustada, corri pro banheiro, eu estava no trabalho e olhei e era um corrimento amarelado. E aquilo ali eu já me desesperei, comecei a chorar. E aí meu esposo e minha irmã foram lá no meu trabalho. E aí eu conversando com amigas que já tiveram algum tipo de corrimento ou sangramento na gestação e que depois ficou tudo bem, elas me tranquilizaram, né? E tal. E aí eu esperei um pouco, fui para casa, descansei, fiquei, né, de repouso. E à noite eu comecei a sentir cólicas leves. E aí comecei a sentir cólicas leves e tava esse corrimento. Só que aí quando foi de madrugada, por volta de 3 horas, eu saiu um pequeno sangramento e eu tava sentindo cólicas, aí já aumentou um pouquinho e aí resolvemos ir pro médico, para a maternidade da Unimed, aqui de Belo Horizonte. E aí fomos para a maternidade e até então um sangramento bem pequeno que tinha saído, um tantinho assim, olha, da pontinha do dedo. E aí fomos. Quando eu cheguei lá na maternidade, eu pisei lá dentro e a gente estava esperando, já tinha entrado, né, passado pela portaria e tudo, e estávamos esperando chamar o nosso nome, né, na tela. E aí, nesse momento, eu senti descendo um sangramento muito grande. E aí eu fui pro banheiro e aí eu já voltei chorando muito, desesperada. Eu não sei colocar em palavras para vocês, falando do lado emocional, o tamanho da dor que eu senti. Eu posso tentar descrever para você a dor emocional como sendo o pior dia da minha vida, o pior dia mal que eu já vivi. Porque todos nós já tivemos, né, dias péssimos e vamos ter ainda, né? No mundo a gente tem aflições mesmo. E
esse para mim foi o pior dia da minha vida. Tamanha era a minha dor assim na alma. Então eu fiquei muito triste e vou falar com vocês também no decorrer do vídeo sobre as dores físicas, né? Mas ali nesse primeiro momento, a dor na alma. Então eu chorei muito, meu marido tentou me acalmar, passamos pelo médico, ele fez o toque. Na hora do toque saiu muito sangue. Ele tentou ouvir o coraçãozinho por fora da barriga mesmo, não ouviu. E aí ele falou comigo, olha, fica calma, eu tava chorando muito. Ele falou, fica calma, porque tem casos de ter sangramento e não perder o bebê. Aí eu falei com ele, doutor, mas com tanto sangramento assim, igual você tá vendo, tem essa possibilidade? Ele falou, sim. E aí saímos e tivemos que aguardar a noite toda até 8 horas da manhã, porque o ultrassom só era feito a partir de 8 horas da manhã. Isso aí também eu achei muito ruim, né? Acho que deveria ter sim alguém de plantão para fazer ultrassom nas madrugadas aí nas maternidades, né? E aí fiquei essa noite toda, essa madrugada toda, o meu marido tentando me passar confiança, tentando me passar força, mas no fundo eu sabia que eu estava perdendo, porque era muito sangue, gente, muito, assim, sujou a minha calça toda. E nisso, sempre eu indo ao banheiro e tal, e eles me colocaram no soro, colocaram um remédio para dor, mas era um remédio bem fraquinho, e eu continuava sentindo de tempos em tempos cólicas. E teve um momento, e saindo bastante sangramento, e teve um momento que a minha pressão caiu muito, ficou bem baixinha mesmo, né? E aí eles me colocaram até numa cadeira de roda para levar para a médica me avaliar, que aí nesse caso já era outra médica que estava de plantão, né? Primeiro foi um homem, depois uma mulher. E aí até a hora do ultrassom. E quando me deram uma medicação, né? E quando chegou o momento do ultrassom, eu peguei o meu ultrassom que mostrava que eu estava grávida, né? Para mostrar para o médico. Porque quando ele fez o ultrassom já não tinha mais nada. Ele falou, você tem outro ultrassom que mostra e tal? Pegamos, mostramos ele. Nessa hora, gente, eu desabei também. Eu só fazia chorar, né? E toda hora na maternidade chegando mulheres, né? Mulheres grávidas para ganhar, mulheres perdendo o bebê. E, nossa, muito triste ver, né? Às vezes algumas até com mais tempo, bem mais tempo do que eu, uma barriga grandinha já e perdendo. E aí, quando o médico viu, o que fez o ultrassom, viu a minha tristeza, né? O meu choro, ele até pegou na minha mão, me ajudou a levantar, falou algumas palavras de consolo. Eu fui, assim, muito bem atendida nessa maternidade, sabe? Nossa, profissionais, assim, parece que foram treinados totalmente para poder lidar com mulheres nessa situação. E aí eu saí dali e passei de novo na mesma médica e ela me deixou lá de observação. Não foi em um quarto nem nada, eu fiquei próximo ao consultório dela, numa sala com várias poltronas, né, que as pessoas tomam soro, ali bem pertinho mesmo do consultório, mas ficava tipo 4 pessoas na mesma sala, com acompanhante e tal. E aí, quando deu 11 horas, parece que eu comecei a melhorar, sabe? Eu levantei e me deu fome, eu fiz um lanche e aí voltei sempre passando, né, na médica e tudo. E aí quando deu 1 hora da tarde, ela me deu alta. Quase 1 hora da tarde ela me deu alta, falou, olha, a gente vai encerrar aqui, ela fez de novo toque, né, e tal. Falou, vamos encerrar aqui como um aborto espontâneo. E me mandou para casa. Me receitou um remédio chamado Nivux para dor, se eu sentisse dor, mas eu confesso para vocês que meu esposo comprou esse remédio e quando voltaram as minhas dores, esse remédio não valeu de nada. E fui embora, estava aparentemente bem,
e fui para a casa da minha irmã. Fiquei lá até umas 4 horas da tarde, até bem. Mas quando deu 4 horas, eu comecei a sentir fortes cólicas. Cólicas muito mais fortes do que aquelas que eu estava sentindo quando eu estava na maternidade. E assim, foram cólicas assim, inexplicáveis. Eu acredito que seja a dor de uma mulher que tem o parto normal. Minha filha, eu tenho uma filha, né? E ela eu ganhei de cesárea. Então, e eu não cheguei a sentir as dores de parto, né? Foi muito rápido. Então, assim, eu acredito que seja porque vinham contrações de tempos em tempos. A princípio era de 10 em 10 minutos, depois diminuiu. E era muito forte. E aí eu voltei para a maternidade quando era mais ou menos 6 horas da tarde. A gente voltou para a maternidade, eu e meu esposo. E eu estava tão desesperada, gente, a dor era tão grande, para vocês tentar entender o tamanho do desespero, que a princípio eu estava com aquela dor na alma. E nesse segundo momento que eu voltei para a maternidade, o que mais estava me incomodando era a dor física. Parece que eu esqueci a dor na alma. E foi uma dor tão grande que eu ficava assim dentro do carro até chegar na maternidade. Ai meu Deus, era melhor morrer. Ai meu Deus, me perdoa, eu não posso morrer, que eu tenho minha filha, eu tenho minha família, me perdoa. Ai Espírito Santo, eu não sei mais orar, leva a Deus a minha oração, não estou sabendo orar. Eu fiquei assim, desesperada, gente, tamanha era a dor. E começou de 5 em 5 minutos aquela dor terrível. E quando eu voltei para a maternidade, eles me colocaram para dentro, a médica fez o toque, novamente era outra médica, e aí ela me encaminhou para a curetagem. E nesse tempo, eles me deram somente dipirona para dor, né? Eu não sei se em todos os casos é assim, mas eu queria que eles me dessem um remédio na veia forte para dor, para acabar com aquela dor, sabe? Mas aí me deram só a dipirona. E aí fiquei no soro esperando para poder entrar para a sala de cirurgia e tive que ficar sentindo por horas essa dor e aí sangrando muito. E teve vezes de eu ir no banheiro e sair coágulos e coágulos grandes, sabe? Eu não cheguei a ver, porque eu já conversei com mulheres que passaram pelo aborto e chegaram a ver saindo pedaços e tudo, eu não cheguei a ver até a curetagem. Só depois que eu fiz a curetagem, que eu já estava em casa, que teve uns 2 dias depois, ou 3, não me recordo, que quando eu fui no banheiro saiu uma massa, um pedaço mais ou menos desse tamanho. Mas até então, antes disso, eu via só sangue e coágulo. Então, quando eu entrei para a mesa de cirurgia, eu já não estava sentindo aquelas dores fortes. E foi mais ou menos 11h30 da noite, a hora que eu entrei para o bloco cirúrgico, né? Foi uma anestesia geral, né? Eu apaguei, não vi nada. E quando foi de madrugada, umas 3 horas mais ou menos, acabou a cirurgia, acabou um pouco antes, né? Mas que eu fui voltando, recobrando a consciência, foi esse horário. E o que eu achei mais triste é que eles colocam a gente, né? Quando a gente perde um bebê, junto no mesmo lugar que as mulheres que ganharam bebê estão ali com seus bebês esperando para ir para o quarto. Então você escuta choros de bebê, então assim é muito triste você escutar aquilo ali. E eu tive uma reação também que eu comecei a falar várias coisas reais, misturada com coisas sem sentido. Meu marido até gravou alguns áudios. Eu comecei a falar várias coisas ali quando eu estava recobrando a consciência. Não sei se isso aconteceu com alguém, se isso já aconteceu com você, você já passou por isso após alguma anestesia, comenta aqui. E aí, bom, a dor do aborto espontâneo para a dor de um parto normal. Eu acredito que tem uma diferença muito grande, né? Que é que com o parto normal, a mulher vai ali ter o seu filho nos braços, ela vai receber uma recompensa por aquela dor. E a dor ali da perda gestacional, você
não vai receber o seu bebê nos braços, né? Mas com tudo isso que aconteceu, eu busquei forças em Deus para Ele me curar o meu interior, né? E hoje eu estou bem, né? Hoje já fez 1 ano que eu perdi o meu bebê. E a outra coisa, gente, quando volta, né? Quando chega em casa, que você tem alta, você tem que fazer um repouso, né? Existe aquela quarentena que você tem que ficar mais como se fosse um resguardo. E eu extrapolei um pouquinho no início e acabou me dando muita dor de cabeça. Mas aí depois, graças a Deus, eu melhorei, não fiquei com essa sequela da dor de cabeça. Então, assim, uma dica para você que passou por isso, faz o repouso direitinho, né, nos primeiros dias, né, e tem esse tempo aí que você tem que esperar o seu corpo recuperar. No caso da pessoa que trabalha, né, de carteira assinada, tem o atestado, tudo direitinho. No meu caso, eu trabalho por conta própria. E aí eu esperei umas 2 semanas de repouso mesmo, para voltar a trabalhar. Meu trabalho não é pesado. E foi essa a minha experiência. E eu fui pesquisar, gente, eu vi que 1 em cada 10 mulheres passam por essa experiência do aborto. E que existe uma diferença de aborto retido e o espontâneo. Tem mulheres também, cada uma vai reagir de uma forma, cada organismo é de um jeito. Então tem mulheres que não sentem essa dor toda que eu senti. Tem mulheres que é o aborto retido, eles mandam para casa, pode ficar em casa se a saúde estiver boa, para esperar o corpo expelir naturalmente. Né? Eu vi mulheres que passaram por essa agonia de esperar dias, semanas, até o corpo expelir, né? o feto. Então, assim, no meu caso, eu penso assim, de tudo que aconteceu comigo, eu penso que ainda foi melhor para mim, porque eu acho que ia ser uma angústia muito grande ficar em casa esperando, né, para poder expelir. E outra coisa também, eu vou ler para vocês que foi feito a biópsia, né, e aí deu na minha biópsia assim, produto de abortamento incompleto constituído por vários coágulos sanguíneos predominantes misturados a restos de decídua necrohemorrágica. Essa decídua aí é o esperado mesmo de dar no exame de curetagem, é os restos do aborto mesmo, né? E necrose é o processo natural mesmo após a morte do embrião. E também deu exsudato inflamatório agudo, várias vilosidades coriais imaturas, né? Essas vilosidades eu pesquisei, né? Elas fazem parte da placenta, né? Auxilia ali na troca de nutrientes, né? E também deu sem sinais de hiperplasia ou atipias do trofoblasto. O trofoblasto, eu pesquisei, é o conjunto de células que envolve o embrião e é responsável por originar a placenta, né? Então, no início ali da formação da placenta, ele fornece rota para nutrição entre o endométrio e o embrião. Então, ali deu ausência aí, sem sinais, né, de atipias do trofoblasto. E eu levei no médico, né, para ele poder olhar, e ele falou que provavelmente é uma má formação e o próprio organismo expele, né, interrompe ali quando dá alguma má formação. Então, eu busquei ajuda médica, mas infelizmente, quando acontece um primeiro aborto, os médicos não querem investigar muito as causas, né? Então é isso, gente. Eu espero que esse vídeo possa ajudar você, que você possa buscar forças em Deus se você estiver passando por este momento. Foi Deus que me tirou toda a tristeza, toda a angústia e me colocou de pé novamente, apesar de eu ter chorado muito no início, mas como eu falei no outro vídeo, eu busquei a Deus, Ele me deu paz, me deu consolo, que só Ele pode dar. Então, muito obrigada por ter assistido até aqui, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!